Mulheres de Esperança. O envelhecimento é um processo que decorre durante toda a vida, desde que nascemos até morrermos. Verdade, Inês. O envelhecimento é um processo natural do ser humano que pode provocar medos significativos. O envelhecimento leva o ser humano à reta final da sua vida, à finitude, pois ninguém é eterno, pelo menos fisicamente. Iniciamos assim mais um episódio da série sobre medos que te impedem de avançar. Hoje sobre a gerascofobia, o medo de envelhecer. Bem-vinda à nossa companhia. A gerascofobia é o medo anormal e injustificado de envelhecer e acarreta normalmente grande infelicidade. Esta fobia, assim como outras que já falámos nesta série, pode tornar-se obsessiva e provocar perturbações a nível físico e psicológico. Como fobia, pode ser trabalhada e explorada para que seja possível combatê-la e dessa forma proporcionar um futuro melhor. Há estratégias a curto prazo para lidar com a gerascofobia, como por exemplo, não festejar o aniversário. Soluções estéticas como cirurgias e plásticas são soluções no momento consideradas eficazes e cada vez mais procuradas e por pessoas cada vez mais jovens. Mas este não é um processo vitalício. De todo. Anos depois a velhice chegará e o choque pode ser maior como resultado de evitar o inevitável. As transformações visíveis, como cabelos brancos ou rugas, ou até outros, têm de ser vistos como sinais de sabedoria, de vivência e de enriquecimento. Não é correto desprezá-los ou desvalorizá-los. Além de todos sermos importantes, esta é uma fase a que nem todas vamos chegar. A morte é inevitável e não podemos viver obcecadas com medos. Pelo contrário, devemos tirar o partido da vida e arranjar soluções para que seja bom ser-se idoso. Fica desse lado, porque ainda há muito para explorar sobre este tema e contamos contigo. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Hoje estamos a dar continuidade à nossa série sobre medos que te impedem de avançar, com o medo de envelhecer. Já alguma vez pensaste sobre isto ou sentiste este medo? Então, envia-nos uma mensagem ou comentário. Gostávamos muito de entender e conhecer melhor de que forma é que este medo pode ser pedra de tropeço na tua vida. Oh Sónia, então e agora pergunto a ti, tu tens medo de envelhecer? Bom, agora apanhaste-me desprevenida, Inês. Olha, eu tenho medo das condicionantes do envelhecimento. Ou seja, tenho medo de ficar gravemente doente e ficar dependente de alguém. Medo de não conseguir ser independente. Acredito que sim, Sónia, e faz todo o sentido o que dizes. Talvez na realidade seja esse o medo real de muitas de nós. Não tanto as rugas, o peso da gravidade no nosso corpo ou os cabelos brancos, mas a dependência de outros, a impossibilidade de ter qualidade de vida e de fazer coisas que nos dão prazer de viver, não é? Verdade. É importante entender que o envelhecimento é uma outra etapa da vida, onde vão existir mudanças constantes, como acontece em qualquer outra etapa na vida de qualquer ser humano. Exatamente, o envelhecimento vai depender do estilo de vida que levarmos, dos hábitos e costumes praticados ao longo da vida. A fase de ser velho tem de ser pensada e valorizada por todos nós. E enquanto esse conceito não for valorizado pelo idoso, a sociedade também não o valorizará. É verdade, correto, Inês. É certo que a sociedade desvaloriza o idoso e ao longo da vida não nos preocupamos com o processo de envelhecimento, a não ser quando estamos doentes ou quando os sintomas ou as mudanças ocorrem. É de conhecimento geral que determinadas pessoas, ao envelhecerem, adquirem alguns medos, como também já referiste aqui, Sónia. Como, por exemplo, o medo do desconhecido, o medo de ser institucionalizado, o medo da morte, o medo das perdas, entre outros. À medida que envelhecemos, deparamos-nos com o surgimento de doenças crónicas que deterioram a saúde, a viuvez, a morte de amigos e parentes próximos, e essas são perdas que marcam as nossas vidas. Assim como os papéis que desempenhamos já não são valorizados. A reforma e, como consequência, a dificuldade financeira, o isolamento, tudo isto afeta a autoestima, desencadeando na maioria das vezes uma crise. Sim. Oh Sónia, não sei se já alguma vez pensaste nisto, mas olhando para as gerações passadas, como os nossos avós e bisavós, Sim. parece que o medo de envelhecer não era tão presente. As pessoas parece que passavam pela vida de forma mais tranquila e encaravam a velhice como algo natural, não achas? Bom, eu nunca tinha pensado nisso, Inês, mas concordo contigo. Hoje a maioria das pessoas tenta o máximo possível driblar a idade. Mas o que será que causou essa mudança de mentalidade? Olha,
Eu acho que há algumas coisas que podemos pensar sobre isso, inclusive algumas já falámos aqui hoje. Por exemplo, a desvalorização do idoso. Se antes existia um respeito pelas pessoas mais velhas, atualmente isso está a perder-se. Verdade. Ficar um ano mais velho gera na pessoa um sentimento de invalidez e de tempo perdido, em vez da valorização dos anos vividos e do conhecimento acumulado até. Sim, tens toda a razão. Pensando melhor sobre isso, penso que o avanço das redes sociais também pode ter influência nisso. Sim. Como em tantas outras coisas, como já falámos tantas vezes. Sim, verdade. Há uma comparação maior com pessoas que, apesar da mesma idade, parecem ser mais jovens e demonstram uma vida que, na maioria das vezes, nem é real. Mesmo. Pensamentos como, puxa, ela tem a minha idade, mas parece muito mais nova. Além disso, viaja, tem uma vida super ativa e tem um corpo melhor. Parece uma corrida contra o tempo e não uma jornada de vida. Sim, penso que seja importante, mais uma vez, referir que o medo nem sempre é uma fobia. O medo é uma emoção normal e necessária. O problema é quando o medo começa a gerar sintomas e ações disfuncionais. Certo, Inês, eu acho que era importante, se calhar, referirmos aqui a alguns, não é? Alguns sintomas que podem ajudar a diferenciar. Por exemplo, a ansiedade intensa e tóxica ao pensar no assunto, não é? Quando pensamos na velhice, começamos a ficar ansiosos e começamos a ficar preocupados. O choro e desespero profundo acerca dessa situação, a preocupação excessiva, o sofrimento emocional intenso relacionado à idade. Nestes casos, voltamos a reforçar que a ajuda de um psicólogo ou terapeuta são de extrema importância. Gostávamos ainda de dar algumas dicas práticas para lidares melhor com o medo de envelhecer. E a primeira é, atenção, cortar estímulos de comparação excessiva. Pois é que isto não é só para os adolescentes. Isto acontece em todas as idades. Se segues pessoas nas redes sociais que te causam um sentimento ruim em relação à tua idade, para de segui-las. Verdade. Em vez de encheres o teu feed com pessoas que te fazem sentir mal, investe em páginas sobre saúde mental, rotinas reais e outros tipos de conteúdos que realmente acrescentem algo à tua vida. Certo. O segundo passo é melhorar a tua rotina. Em vez de ficares a pensar no tempo que passou, porque não tentas ter a melhor vida que podes ter hoje, investe num planner e começa a fazer um planeamento do teu dia por partes, Boa ideia. incluindo obrigações e trabalho. Mas também tira tempo para descanso, exercício, passeios em família e amigos. Olha, eu não vivo sem o meu. O planner ou agenda também pode ser usado para escreveres os teus sonhos e objetivos para essa nova fase da tua vida. Ainda há tempo para viajares, para te divertires e teres momentos felizes. Opá, concordo tanto, Sónia. Excelente ideia. A terceira dica é transformar a tua ansiedade em atitudes práticas. Se tens medo de envelhecer, por que não começar já a cuidar melhor da tua saúde? Isso mesmo. Faz os teus exames de rotina, começa a praticar exercício físico. Algo que gostes, nunca é tarde. Pesquisa receitas gostosas e saudáveis, assume o compromisso de beber mais água e acrescenta outras atitudes de autocuidado que gerem orgulho. A última, que é um bónus. Vamos lá. Ter um hobby. Pode ser pintar, fazer crochê, dançar, fazer voluntariado, o que quiserem. Praticar algo de que gostes distrai a tua mente das preocupações excessivas, traz satisfação pessoal e ainda abre um leque de novas oportunidades. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. E estamos de volta para a parte final do nosso programa de hoje. Inês, gostava de te contar uma história que me foi contada há uns anos pela minha querida amiga e, na altura, colega Sara Catarino. Então diz assim. Certa tarde, estavam pai e filho no pátio da casa, sentados num banco junto a uma árvore. O filho lia concentrado o seu jornal, enquanto o pai contemplava a natureza. De repente, um pequeno pássaro pousou à frente deles. O pai olhou atento e perguntou: "O que é aquilo?" Então o filho tirou os olhos do jornal, olhou o pássaro e respondeu: "Um pardal." O pai, continuando a olhar o pequeno pássaro, perguntou de novo: "O que é aquilo?" E o filho novamente respondeu: "Acabei de lhe dizer, pai, que é um pardal." Quando o filho sacudiu o jornal para virar a página, o pássaro assustou-se e voou em direção a uma árvore. Minutos depois, o pássaro pousou no chão novamente e o pai questionou: "O que é aquilo?" O filho, já inquieto, respondeu a gritar: "Um pardal! Um pardal! Já lhe disse várias vezes, pai, é um pardal!"
O pai, continuando a olhar o pequeno pássaro, e perguntou mais uma vez: o que é aquilo? Então o filho perdeu a paciência e aos berros respondeu: por que é que estás a fazer isso comigo? Não vê que atrapalha a minha leitura? Porquê? Já lhe disse várias vezes que é um pardal, que coisa! Nisto, o pai levantou-se calmamente e o filho, entre nervoso e curioso, perguntou: onde é que o pai vai? O pai entrou em casa, logo depois voltou com uma velha agenda nas mãos. Procurou uma determinada página e mostrou-a ao filho, que começou a ler. Aí o pai disse: leia em voz alta. Então o filho começou a ler a agenda na página aberta pelo pai, que dizia: hoje, o meu filho mais novo, que há poucos dias fez 3 anos de idade, estava comigo no parque quando um pássaro pousou à nossa frente. O meu filho perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi 21 vezes, com todo o carinho, que era um pardal. E cada vez que ele me perguntava, eu respondia com toda a alegria do meu coração e abraçava-o a cada pergunta, sentindo-me feliz por perceber que a curiosidade daquela inocente criança demonstrava o quanto o meu filho era inteligente. Foi nesse instante que o filho percebeu. Largou o seu jornal e abraçou o seu velho pai e chorou. Bem, Sónia, essa emocionou-me, quase que chorava. É um texto que nos leva a refletir bastante. Muitas vezes não temos paciência com os nossos pais, não é? Com os mais velhos, achando que eles são chatos, caducos e só querem atrapalhar a nossa vida. Esquecemos que foram eles que nos orientaram, educaram, socorreram, investiram todo o seu tempo, paciência e amor para que pudéssemos um dia sermos as pessoas de bem que somos hoje. E hoje não temos tempo nem paciência para tratá-los bem. Infelizmente. E antes de terminarmos, eu gostava de referir uma frase do nosso livro favorito, a Bíblia, e que está escrito no livro de Provérbios e diz o seguinte: o orgulho do jovem está na sua força, a honra dos velhos está nos seus cabelos brancos. Que hoje o medo de envelhecer possa ser substituído pela alegria da vivência e da sabedoria que a idade nos traz. Olha, que assim seja. Agradecemos a tua companhia e visita às nossas plataformas digitais e redes sociais. Partilha com as tuas amigas e não te esqueças. Encontra a esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal. RTM